explorar os cenários para a economia brasileira, né, com essa publicação do Boletim Focus, eu chamo agora a economista-chefe da ACM Capital, a Carla Argenta, com quem eu tenho o prazer de dividir tela e receber aqui numa abertura de mercado. Muito bom dia, seja bem-vinda, Carla. Muito bom dia, obrigado pelo convite, vamos lá. Obrigado a você. Carla, queria começar perguntando exatamente sobre o mais óbvio que foi publicado pelo Banco Central, que é essa 11ª redução consecutiva, né, das projeções para o IPCA. O que isso diz a respeito exatamente da eficácia, por exemplo, da política monetária e indica exatamente sobre o comportamento da inflação para esse ano? Claro. Bom, acho que tem alguns movimentos aí. Um deles é justamente a maturação da política monetária, né? Essa taxa de juros bastante desestimulativa traz vetores de arrefecimento para a economia e para a atividade de modo geral. Inevitavelmente, isso reverbera sobre as expectativas de inflação. Mas existe um segundo movimento também que não tem uma relação muito estreita com a política monetária e diz respeito ao movimento do preço dos alimentos. Os alimentos têm entregado uma inflação um pouco mais benéfica do que o mercado esperava há algumas semanas, e isso tem sido refletido nas expectativas de inflação. Então, nós temos dois grandes movimentos aí: um diz respeito à maturação da política monetária, outro não tem uma relação tão estreita com ela, e ambos apontam para o mesmo lado, para esse arrefecimento inflacionário. Eu queria entender, a gente tinha uma perspectiva muito negativa acerca dos impactos do tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump para a economia brasileira como um todo. Depois houve aquela extensa lista de exceções, né, Carla, publicada pela Casa Branca. Só que eu queria entender, a gente pode ainda mensurar que essa política tarifária de Trump vai ter um impacto mais significativo na inflação aqui no Brasil ou não? Com aquela exclusão, a gente tem um controle maior desse impacto da disparada dos preços. Ao que parece, as expectativas de mercado e os impactos sobre a economia como um todo, né, não só apenas sobre os preços, mas sobre o nível de atividade também, devem ser um pouco menos intenso do que inicialmente imaginado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que boa parte desses produtos, eles não estão inseridos diretamente no IPCA, né? Alguns deles dizem respeito à indústria de transformação, ao processo produtivo ao longo da indústria da transformação. E esses itens eles não estão expressos no IPCA. Então, metais, produtos como da indústria de transformação, como aviões, etc., eles não estão, né, expressos nesse nosso indicador inflacionário e, portanto, os seus impactos sobre a inflação interna também é reduzido. Agora, quando a gente fala de alimentos propriamente dito, principalmente de proteína animal, né, acho que carne é o mais claro deles, nós temos esses movimentos um pouco mais acentuados. Ocorre, no entanto, que os movimentos dentro da indústria produtiva propriamente dita, eles também têm sido precificados de uma forma muito mais modesta e menos intensa do que era imaginado com a implementação dessa política, né? Então, acho que de todos os lados nós temos movimentos bem mais suavizados. Mas é interessante mencionar também que a gente precisa ter os primeiros dados efetivos disso para conseguir mensurar adequadamente esses impactos, né? Isso ainda não gerou, não produziu nenhum dado macroeconômico. A gente só vai ver os efeitos disso efetivamente a partir dos dados consolidados de agosto, né? Então a gente precisa esperar um tempo ainda para conseguir calibrar as projeções e as estimativas com base nessa nova realidade. Ela ainda falando da inflação, a gente acompanha a publicação do IPCA 15, né, prévia da inflação oficial do país, e a gente percebeu um arrefecimento no avanço dos preços dos alimentos, mas um impacto mais significativo do preço da energia. Eu queria entender se a energia ela pode virar a grande vilã da inflação, até porque ela não é sensível à política monetária, né? Exatamente. A energia ela está dentro de um grupo que a gente chama de itens administrados no IPCA. Ela é reajustada por agências reguladoras e pela bandeira tarifária, que tem uma relação muito estreita com o volume de chuvas aqui no Brasil. Então, hoje, a condição que a gente tem é de uma bandeira tarifária que traz uma inflação adicional bem elevada. Mas isso também é amparado pela sazonalidade desse item, né? Quando a gente tem menos chuva, principalmente em invernos menos chuvosos, como é o caso do que a gente está vendo no ano de 2025, a bandeira tarifária ela sofre um reajuste na sua precificação. Hoje nós trabalhamos com a bandeira tarifária patamar 2, vermelha patamar 2, que é uma das mais caras que existem. Então,
o espaço que existe daqui até o final do ano para surpresas inflacionárias advindas desse item, que é quase 4% do IPCA, então um item que tem um peso importante, é de surpresa para baixo, né? Porque a gente quase não tem possibilidade para aumentar o preço dessa bandeira. A gente só tem a possibilidade de quedas adicionais desse preço, principalmente por conta da sazonalidade positiva que vira no verão, quando a gente tem chuvas mais intensas. Muito positiva essa leitura, Carla. Eu queria entender se, com essas perspectivas baixistas em relação à pressão inflacionária, a gente consegue já mensurar uma possibilidade de, quem sabe, o Banco Central antecipar essa tendência, né, indicada para o ano que vem, de iniciar esse ciclo de cortes na taxa de juros ou não? Olha, é muito difícil tentar antecipar esses movimentos, né, porque a maturação da política o Banco Central ele conduz a sua política monetária com base, na maturação que a taxa de juros tem sobre o conjunto de itens da economia. Como a gente mencionou aqui, a energia elétrica ela não é um desses itens, então ela tem pouco impacto sobre a decisão dos juros aqui no Brasil. O que tem mais impacto efetivamente é o movimento do preço dos serviços, é o nível da atividade, é o mercado de trabalho, né, é a taxa de câmbio. Então, são outros elementos que eles compõem esse cenário macroeconômico com muito mais intensidade na hora que o Banco Central tem esses itens, esses elementos em posse para tomar a sua decisão de política monetária. Embora nós vejamos alguns elementos positivos, alguns movimentos positivos reverberando sobre principalmente as expectativas inflacionárias, também é importante mencionar que eles ainda são insuficientes para o Banco Central modificar a condução da sua política monetária ou vislumbrar isso no curto prazo. Hoje, o horizonte relevante da política monetária é 2027, sequer é 2026. E as expectativas para aquele período estão absolutamente inalteradas, de acordo com o relatório Focus, né? Para 2026, a gente tem alguma distensão, que ela é bem suave e ela acontece de forma mais intensa nas expectativas ajustadas nos últimos 5 dias úteis. Mas ainda assim, essa inflação esperada, ela está muito mais próxima do teto da meta do que da meta propriamente dita. Então, essa condição, ela significa que ela não é mais tão negativa para o Banco Central, mas ela também não pode ser caracterizada como positiva, o que permitiria essa queda nos juros antecipada. Pois é, né? Tanto que o mercado tem precificado, né, o fechamento da taxa básica de juros inalterada, né, para esse ano, em 15%. E é exatamente sobre essa estratégia de comunicação que eu queria abordar um pouquinho, Carla, do Banco Central. Isso porque a gente ouviu, né, nas últimas semanas, Gabriel Galípolo, por exemplo, sendo bastante enfático em relação a essa busca do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, pelo centro da meta. Com essa perspectiva né, melhorando em relação às projeções de inflação, a gente pode vislumbrar que o Banco Central consiga, pelo menos, levar essa inflação para dentro desse intervalo de tolerância, né, ou seja, até 4,5%, ou seria muito otimista pensar isso? Acho que é possível fazer isso sim. Acho que a probabilidade disso acontecer ainda no ano de 2025 é baixa, né. Por quê? Porque a gente tem uma inflação que ela circula hoje num patamar muito acima do que é esse limite superior, né, ela está acima de 5% se nós considerarmos os dados atuais. O limite superior é 4,5% para o ano de 2025, 2026 e assim por diante. E além disso, eu acho que os fatores que vão alimentar essa inflação até o final do ano, embora eles sejam mais positivos do que negativos, eles são em magnitude insuficiente para promover essa conversão completa. Não à toa, o próprio relatório Focus estima um IPCA em torno de 5% ao final de 2025, né? Nós teríamos um belo caminho aí, teríamos que ter muitas surpresas positivas inflacionárias para isso acontecer ainda em 2025. Mas para 2026 isso é plenamente factível, né? Nós temos uma perspectiva melhor para o preço dos alimentos, nós já teremos uma inflação que, embora ela não rode abaixo do limite superior do RMI para 2025, ela vai reajustar os preços da nossa economia em 2026 de uma forma mais amena também. Então, o conjunto de elementos que vão reverberar sobre esse indicador em 2026, eles tendem a ser mais positivos do que eles foram em 2025. E isso contribui, né, para a meta do Banco Central, mas ainda assim ela está ainda bastante longe da meta de 3%. O Banco Central teria que caminhar um pouco mais e ter o auxílio de elementos exógenos, como uma safra extremamente positiva, enfim, e outros movimentos que pudessem dar suporte para essa conversão ainda mais intensa que levaria esse IPCA rumo aos 3%.
Hoje, de fato, a gente está muito mais próximo dos 4, 4,5 do que dos 3. E é curioso, né, Carla, porque a gente ouviu, por exemplo, por parte do secretário de Política Econômica, né, Guilherme Mello, que naquele momento em que ainda se estudava a abrangência dessa tarifa de 50% na imposta contra o Brasil por Donald Trump, ele disse que, inclusive, num primeiro momento, a pressão poderia ser desinflacionária, né, até pelo aumento de oferta de diversos produtos aqui. Hoje, com esses produtos que viraram de fato alvo, né, cerca de 60% das exportações brasileiras para lá, evidentemente não aqueles que têm uma importância do ponto de vista de embarques, né, maior, mas eu queria entender, com esses itens que a gente mais discute, né, por exemplo, a carne vermelha, o café, a gente pode Uhum. esperar algum tipo de impacto baixista dessa inflação ou não? Sim, podemos esperar sim. Existe uma diferença entre os próprios itens, né. O café, ele acabou sendo um pouco mais afetado, se a gente observar os dados, da indústria produtiva propriamente dita. Então, a redução no preço do café, ela foi mais intensa do que a redução no preço da carne vermelha após o anúncio das tarifas norte-americanas. A carne vermelha já vinha num processo de arrefecimento dessa inflação, caindo ao longo do processo produtivo, e os movimentos após o dia 7 de agosto, eles foram menos intensos. Após o dia 7 de julho, na verdade, quando esse anúncio foi promovido por Donald Trump. Então, a queda no preço da carne vermelha foi menos intensa do que no caso do café. Mas, em conjunto, sim, existe a expectativa de uma redução inflacionária adicional, principalmente sobre os alimentos, que são itens, né, em sua maioria, perecíveis. E, portanto, o ciclo de maturação desses alimentos e os impactos sobre o IPCA, eles são muito mais rápidos do que de bens industriais, né. Além disso, os bens industriais, eles têm outros elementos que também contribuem para a precificação desses itens e que talvez possam, apontar para o sentido oposto, talvez uma eventual apreciação ou valorização do preço das commodities, algum repique cambial, né. Nós teríamos outros movimentos que eles seriam suavizantes ao longo desse processo produtivo, algo que não acontece de forma tão intensa assim com os alimentos. Então, o Guilherme está certo quando ele menciona que no curto prazo nós teríamos movimentos mais positivos inflacionários. No médio e no longo prazo, não é possível afirmar isso com tanta veemência, até porque o universo de indicadores e de movimentos que reverberam sobre a economia é muito maior, muito mais complexo, e o net dele seria praticamente impossível de precificar. Não à toa, o próprio Banco Central traz nos seus comunicados e nas suas falas todo esse receio e zelo, né, com a condução da política monetária com base nesse novo cenário externo. Evidentemente, a gente tem uma taxa de juros bastante restritiva, né, que tem como essa função impactar a atividade, e a gente tem essas projeções, né, uma estimativa de crescimento que cai, de acordo com as instituições ouvidas pelo Boletim Focus, né, caiu a 2,21%, né, o avanço do PIB desse ano, a projeção anterior era de 2,23%. Eu queria entender, evidentemente, né, essa correlação entre um crescimento menor e essa pressão menor também da inflação, e queria entender de novo, né, se essa queda de 0,02 ponto, ela tem algum tipo de relevância estatística ou pode indicar algum tipo de caminho acerca dessas projeções para o crescimento do PIB desse ano? Claro. Bom, acho que em relação à inflação e ao crescimento da atividade, a inflação é a variável de ajuste, né. A gente tem uma quantidade de produtos ofertadas e a gente tem uma quantidade de produtos demandadas. O ajuste disso é justamente via preço, que a gente chama de inflação. Então, sem ter uma oferta muito grande de um produto especificamente dentro da economia e uma demanda que ela é estável, né, como é o caso das tarifas norte-americanas, a gente tem um excesso de oferta reverberando sobre uma economia que tem uma demanda estática ou estável, o preço tende a cair, principalmente quando a gente fala, mais uma vez, de produtos perecíveis, que precisam ser negociados a uma velocidade mais rápida, né? Senão eles são perdidos. Então, é dessa forma que a inflação captura um arrefecimento do nível da atividade, uma demanda menor sobre uma estrutura produtiva estática ou uma oferta estática que vê nos preços e na inflação esse mecanismo de reajuste. Agora, em relação ao nível da atividade propriamente dito, nós tivemos um movimento importante na semana passada, que foi a divulgação da pesquisa mensal industrial,
né? A PIN, chamada dentro do mercado, ela mostrou um crescimento mais baixo do que era esperado pelo mercado, né? Na própria indústria. Esses dados dizem respeito ao mês de junho, não dizem respeito ao mês de julho. É importante lembrar que existe uma defasagem significativa na divulgação desses dados. Então, em alguma magnitude, esse reajuste que nós vimos no PIB, de 0,02 pontos percentuais para baixo, ele reflete essa realidade ajustada da indústria, né, aqui no Brasil. É relevante isso para termos de mudança na política monetária, mudança de política fiscal ou de leitura sobre o cenário macroeconômico? De forma alguma. Na verdade, esses dados eles só refletem uma condição que já está abarcada tanto pelo governo, que conduz a política fiscal, como pelo Banco Central, que conduz a política monetária, quando, na figura dos seus membros, ambas as instituições vêm a público e mencionam que existe um arrefecimento do nível da atividade em curso em conformidade com o que é esperado da política econômica em geral, né? Então, acho que esses dados eles só confirmam uma expectativa que ela é trazida, enfim, pelos definidores de política econômica aqui no Brasil. E pensando exatamente nessa redução, né, do índice de atividade, as projeções do Boletim Focus apontam ali para um crescimento de 1,88%, é isso? Não, 1,87% no ano que vem, né? Caiu de 1,88 para 1,87 no ano que vem. Só que a gente tem essa correlação inversa também, né, com uma perspectiva de uma redução da taxa Selic, uma Selic terminal, se não me engano, em 12,5%, não é isso? Eu não estou com os dados aqui. Eu queria entender, Carla, por que a gente teria uma Selic menor, né, exatamente no fechamento do ano, mas com um crescimento também muito inferior àquele que a gente tem observado, tanto para neste ano, quanto também nos últimos anos, né, desde que o governo Lula ele inicia, ainda mais com essa política de expansão do ponto de vista de políticas sociais, também da oferta de crédito. O que explica exatamente essa correlação com uma taxa Selic menor e um crescimento também arrefecendo? Exato. Bom, a teoria econômica fala que taxas de juros mais elevadas, elas inibem o consumo e atividade econômica e, portanto, você tem um PIB, né, ou um nível de atividade mais baixo. Ocorre, no entanto, que isso não é concomitante. Então, a taxa de juros, ela tem um processo de maturação dentro da economia e seus impactos mais acentuados, eles vão reverberar num horizonte de 12, 18 meses. Por isso que o horizonte relevante da política monetária é 18 meses à frente, e não é o ano calendário, isso foi modificado recentemente. Então, o efeito que nós vemos em termos de queda de expectativa para PIB em 2026, ele reflete a Selic mais elevada em 2025, tá? Acho que é esse o movimento principal que está por trás dessa queda paulatina no PIB de 2026. Claro que os elementos que vêm alimentando, em termos de nível de atividade, né, nós temos, como mencionei anteriormente, uma PIN um pouco mais fraca, dados de atividade de modo geral, que serão divulgados, inclusive, nessa semana, a pesquisa mensal de comércio, a pesquisa mensal de serviços, né, que devem apontar também para esse arrefecimento contínuo do nível de atividade e que já são antecipados pelo mercado quando se trata do ano de 2026. Então, acho que é esse conjunto de elementos, né, de um arrefecimento do PIB em conformidade com o que se espera do nível atual de política monetária, que reverbera no ano subsequente. É por isso que existe esse descasamento entre a taxa de juros e expectativa de crescimento da economia. 2027 já começou, né? A gente conversou aqui com o Carla Argento, que é economista-chefe da CM Capital, que eu agradeço pela disponibilidade para essa conversa aqui no Money. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.